Olá pessoal, esse é o nosso terceiro vídeo sobre regime de bens. Então, a primeira parte foi sobre os regimes condominiais, a segunda parte sobre os regimes de separação de bens e por último, então nós vamos estudar o regime de participação final nos aquestos. Embora ele tenha esse nome que parece complicado, ele e muitos doutrinadores não gostam desse regime de bens, muitas pessoas também dizem que ele é um regime que não tem aplicabilidade. Eu vejo muitas vantagens nesse regime de bens. Para explicar ele, eu vou desdobrar o significado das palavras que tem no seu nome, e aí vocês vão compreender qual é a lógica desse regime de bens. Bom, primeiro, aquestos. Qual que é o significado de aquestos? Aquestos é tudo aquilo que acrescentou onerosamente ao patrimônio de cada cônjuge durante o casamento. Então, se durante o casamento eu comprei um carro, isso é aquesto. Se eu comprei uma casa, isso é um aquesto. É claro que aqui eu sempre tenho que observar que os recursos também foram acumulados, né, durante o casamento, usados para a aquisição desses bens, foram aqueles acumulados durante o casamento ou a união estável. Vejam que no nome desse regime de bens eu tenho um termo participação. Então, quer dizer o seguinte, que cada cônjuge participa dos aquestos do outro. Tudo aquilo que acrescentou ao meu patrimônio é meu, mas o outro cônjuge tem direito à metade do valor desses bens. Assim como tudo aquilo que acrescentou ao outro cônjuge durante o casamento, eu também tenho direito à metade do valor. Vejam que aqui, embora há uma espécie de meação, né, direito à metade dos valores, eu não tenho aqui condomínio. E aqui é que eu entendo que está o grande diferencial desse regime de bens em relação aos regimes condominiais. Porque se eu comprei um carro no regime de comunhão universal ou parcial de bens, o meu cônjuge é proprietário de 50% desse carro. Se ele quiser na partilha ficar com o meu carro, ele pode discutir isso, porque o carro não é meu, o carro só pertence, metade dele é meu, a outra metade é do meu marido. Então isso quer dizer que lá nos regimes condominiais eu tenho um problema em relação à partilha dos bens, porque superada a fase de identificar o que é bem comum, o que não é bem comum, eu tenho ainda que resolver como fazer a partilha dos bens. E muitas vezes a maioria dos bens são bens indivisíveis. Por exemplo, um bem imóvel, ele é indivisível. Então, o casal vai ter que achar uma outra forma de dividir aquele bem imóvel, muitas vezes tendo que se desfazer do bem, vendendo o bem, né, em relação a isso. Agora, no regime de participação final dos aquestos, o carro é meu. O meu cônjuge não tem direito sobre o meu carro, porque não há condomínio aqui. Ele tem direito à metade do valor do meu carro. Então, se o meu carro vale 80 mil, ele tem direito a 40 mil. É uma operação contábil mesmo, de valores. Como eu vou pagar esse valor para ele é uma outra situação. Eventualmente eu posso pagar com o meu patrimônio, com os meus bens, que podem ser inclusive aquestos ou não. Mas o que se vai buscar no regime de participação final dos aquestos é chegar a um valor que eventualmente um dos cônjuges tenha que repassar ao outro sem ter que mexer na configuração de bens. Os bens já estão divididos, repartidos entre cada um dos cônjuges. E vejam que no nome regime de participação final nos aquestos, essa participação ela só vem ao final, então somente quando o casamento se dissolve, ou pelo divórcio, ou pelo óbito de um dos cônjuges. Então, quais são as principais características desse regime de bens? Durante o casamento, cada cônjuge é proprietário do seu patrimônio particular, conforme o conceito lá do artigo 1673 do Código Civil. Tudo aquilo que ele já tinha antes de casar, mais o que ele adquire durante o casamento é chamado de patrimônio próprio. Vejam que durante o casamento ele se assemelha muito a um regime de separação convencional de bens, tanto que cada cônjuge é administrador dos seus bens separadamente.
E lembrem-se que lá nas regras do pacto antinupcial, é possível eu incluir no pacto antinupcial a possibilidade de eu vender bens imóveis sem a outorga do meu cônjuge no regime de participação final nos aquestos. Então isso quer dizer o quê? Esse regime de bens, ele busca dar maior liberdade aos cônjuges, embora, no final, vai ter uma participação, né, patrimonial diferente do que ocorre no regime de separação de bens. Por ocasião da dissolução desse casamento, então, ou seja, ao final, eu preciso apurar o valor dos aquestos, justamente para fazer a compensação. E como é que eu faço a apuração dos aquestos? Com base no que está no artigo 1674 do Código Civil. E aí, o artigo 1674 diz o seguinte: sobrevindo a dissolução da sociedade conjugal, apurar-se-á o montante dos aquestos, excluindo-se da soma dos patrimônios próprios, os bens anteriores ao casamento e os que em seu lugar se subrogam, os que sobrevierem por sucessão ou liberalidade e as dívidas relativas a esses bens. Eu trouxe aqui o seguinte exemplo. Imagine que no patrimônio próprio do marido ele tinha uma casa que valia R$1 milhão, que era anterior ao casamento, e ele acumulou durante o casamento R$500 mil. Para eu saber o que é aquesto aqui, eu vou excluir o que era anterior ao casamento. Então, os aquestos do marido aqui totalizam R$500 mil. No patrimônio da esposa, eu tenho um terreno que ela recebeu por herança e que vale R$500 mil e um apartamento avaliado em R$300 mil. Se ela recebeu por herança, 1674 diz que a gente exclui dessa soma, então isso não é aquesto. O que sobra é aquesto, então aquesto da esposa, R$300 mil. Vejam que esses aquestos têm um desequilíbrio. Os aquestos do marido são maiores, são superiores que os aquestos da esposa. Então é aí que a gente faz o que a gente chama de compensação de aquestos. A esposa tem direito à metade dos aquestos do marido, que corresponde a 250 mil. O marido, por sua vez, tem direito à metade dos aquestos da esposa, que é 150 mil. Não teria lógica o marido fazer um pagamento de 250 mil para receber 150 mil de volta. Então, por isso que a gente fala que a gente faz a compensação. A gente vê qual é a diferença que cada cônjuge teria que pagar ao outro a título de aquestos, e aí aquele que tem mais aquestos paga ao outro e os aquestos ficariam com o mesmo valor. A diferença entre 250 e 150 é R$100 mil. Então, este é o valor que o marido precisa compensar à esposa a título de aquestos. Fazendo isso, vejam que o valor dos aquestos vai ficar idêntico, vai se equiparar. Se os aquestos do marido era 500 mil, mas ele pagou 100 mil para a esposa, vai ficar 400. Se ela tinha 300 mil de aquestos, mas ela recebeu 100 mil a título de compensação, ela vai ficar com 400 mil. Então, ambos ficam com o mesmo valor de aquestos ao final. Agora, alguém poderia ter dito, prof, era só somar o valor dos aquestos, 500, 300, eu saberia que eles ficariam 400 para cada um. Até aí tudo bem, mas o importante aqui é você saber quem tem que compensar a quem. E veja que isso é em valores. Então, se não fosse um divórcio consensual, por exemplo, é o juiz que chegaria a esse resultado lá na sentença. Condena o cônjuge marido a pagar a cônjuge esposa o valor de R$100 mil a título de compensação de aquestos. E aí depois cabe à cônjuge esposa, através lá do procedimento de cumprimento de sentença, exigir esse valor. Resumidamente, tá? Essas são as principais características do regime de participação final nos aquestos. Havendo qualquer dúvida, é só me chamar.